Gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Confesso que essa semana foi um pouco corrida e eu quase não consigo gravar o vídeo. Mas hoje eu falei, não, eu vou gravar sobre algo que o Senhor ministrou bem forte, né? Assim, essa semana e também ontem no meu coração. E aqui tá chovendo, sabe? Tá frio, já tem uns 3 dias e a luz não tá muito boa. Mas eu vou gravar e deixar aqui registrado, porque é o que eu falei desde o começo, nos primeiros vídeos, né? Pra você que não acompanhou, você pode acompanhar o primeiro vídeo aqui do canal, que foi falando sobre obediência. E eu continuo debaixo dessa palavra, que é obedecendo o que o Senhor coloca no meu coração, aquilo que o Senhor fala através da sua palavra na minha vida. E assim eu compartilho aqui com vocês. E eu creio que o intuito é sempre gerar frutos. E as palavras a qual o Senhor fala no meu coração sempre tem uma direção. Sempre tem alguém que precisa ouvir isso, né? Eu creio muito nisso. Eu creio muito sobre propósito. Eu creio muito que não é só o fato de ser evangélica, não é só o fato de ir a uma igreja, mas sim o fato de que Jesus morreu numa cruz por nós. E por todos nós. Ele morreu por todos nós. E nós temos que recebê-lo na nossa vida, para entregar a nossa vida a Ele, para que esse propósito seja cumprido, para que cada dia mais a gente entenda o que a gente veio, para que a gente veio, e glorificar o nome dele em tudo que nós fizermos, não é mesmo? E eu confesso que essa palavra de hoje, ela é uma palavra bem confrontadora. É uma palavra que me confrontou bastante. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo já leu a palavra de Deus, né, a Bíblia, mas você já deve ter ouvido falar no Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, e que tem revelações sobre o fim dos tempos, né? De como será, de como ocorrerá o fim dos tempos e o que Deus tem para o mundo, né? Em Apocalipse, existem algumas cartas, né? Que o apóstolo João, ele escreveu, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E ontem eu estava pesquisando bastante sobre como é se relacionar com o Senhor, como é importante a gente ter um relacionamento com Deus, né? Porque que seria assim, um relacionamento com Deus, né? Quando você que está me assistindo, provavelmente tem alguém com quem você se relaciona, sendo um marido, ou uma mãe, ou um pai, ou uma amiga. Todas essas pessoas que nos arrodeiam, a gente tem um relacionamento com elas, né? A gente conversa, a gente troca experiências no nosso dia a dia, em tudo. E com Deus não é diferente, né? Com Jesus não é diferente. Ele nos criou para a sua glória e para se relacionar conosco. Jesus veio a essa terra, morreu por nós, para que a gente tivesse um relacionamento com Ele, né? Para que a gente tivesse esse livre acesso, porque antigamente não se tinha livre acesso. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele rasga o véu, né? Então, esse véu é rasgado e a comunhão é restabelecida. Aquela comunhão que tinha lá no começo, no Éden, quando Adão e Eva ainda não tinham pecado, eles tinham esse relacionamento com Deus. Deus descia todos os dias para conversar com eles, para todos os dias eles terem um contato de amigos. E isso foi quebrado quando ocorreu o pecado, mas Jesus veio e abriu novamente essa porta, né? Abriu novamente esse lugar que a gente agora pode acessar e pode falar com Deus em todos os lugares e ambientes. Então eu estava pesquisando sobre isso e me veio essa palavra, né? Apareceu para mim essa palavra Apocalipse, que tem relação a isso, mas ao mesmo tempo não. Mas é um alerta, é uma fala, né, sobre o que acontecerá no fim dos tempos, mas é um conselho de Deus para que você também chegue ao céu. Então, a leitura de hoje está em Apocalipse. O capítulo é o 3 e o verso é do 14 até o 22. Mas eu vou frisar no capítulo, no versículo 16. Então, recapitulando, Apocalipse 3, capítulo 3, e o verso 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O 17 diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Bem forte essa palavra, né? Aqui é a carta que João escreve à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha boas obras. Tanto que aqui, se você ler do verso 14 ao verso 22, você vai ver que, em suas palavras, Jesus fala sobre isso, né? Ele fala, eu conheço as suas obras, sei
que você não é frio e nem crente. E o que será que ele quis dizer com isso, né? Quando ele falou, conheço as suas obras, mas sei que você não é frio e nem quente. Significa que são obras que não tem, vamos dizer assim, valor numa questão de que faz as obras para ser visto, faz as obras para ser reconhecido, e não com uma intensidade de conhecer a Deus, e não com uma intensidade de amá-lo a Deus sobre todas as coisas, e não com uma intensidade de entender que Ele é soberano, e que a obra é feita por Ele e para Ele, são todas as coisas. E esse versículo que eu li, né, que é o 16, que fala, porque você é morno. O que é morno? Né? O morno, ele não é nem quente e nem frio. Quando você vai esquentar um leite, talvez para você tomar algo assim, você, eu quero que deixe no morno. Porque você sabe que frio não ficaria muito gostoso. E muito quente queimaria sua boca. Então você prefere algo morno. Mas muitas das vezes, se você tomar algo muito morno, dependendo do que for, você sente vontade de vomitá-lo. Por quê? Porque ele faz mal ao seu organismo muitas das vezes. E quando Jesus ele pede, né, para o João escrever isso, é um alerta para a igreja de Laodiceia. Ele está falando para a igreja de Laodiceia, pare de ser morna, pare de ser metade, pare de se entregar. Eu faço a obra, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu fico dividida. Eu já faço as coisas demais. Quando você tem o seu orgulho, o seu ego acima das coisas de Deus, eu já faço o suficiente para Deus. Será mesmo que você faz o suficiente para Deus? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz em Coríntios que tudo quanto fizer, fazei para a glória de Deus. E não para a nossa glória, é para a glória de Deus. Então quando você faz algo pensando na sua própria glória, na sua própria vanglória, eu vou fazer para que as pessoas vejam. Eu vou fazer para que isso, né, as pessoas vão me achar melhor, as pessoas vão me achar bem, vão achar que eu sou... eu oro muito, eu leio muito a Bíblia. Quando você fica expondo isso muito para as pessoas, isso mostra muito sobre a sua intenção. E que não é uma intenção de glorificar ao Senhor, e sim uma intenção de se amostrar. E eu sei que essa palavra é muito pesada, porque ela me confrontou muito. O Senhor confrontou muito a mim. Qual tem sido a sua intenção quando você faz algo para o Senhor? Se realmente é uma obediência, se realmente é para glorificar o nome do Senhor, ou se é para se aparecer, ou se é só para que os outros vejam que você faz algo. E eu não quero ser morna. Eu disse isso para o Espírito Santo e eu espero que você que esteja vendo esse vídeo agora entenda que o Espírito Santo fale ao seu coração sobre isso. Não seja morno, não esteja na igreja de brincadeira. E quando eu falo de igreja, não esteja em Deus, não esteja cumprindo o propósito do Senhor, não esteja ali fazendo de qualquer jeito. Não seja morno. Porque o morno, ele vomitará. O morno, o Senhor não tem prazer nas suas obras, não tem prazer no que você faz. Bem melhor seria se você fosse frio, como os ímpios, que não creem, não fazem nada, mas são verdadeiramente fiéis ao que falam. Não creio e não creio. Do que você dizer que crê, mas no seu coração isso não ser verdade. No seu coração só ter ego, só ter vanglória, só ter coisas pra você e se esquecer de que Deus vê todas as coisas. E mais pra frente, ele vai falar sobre, ele vai dar um conselho, né? Quando chega no verso 18, diz assim: dou-lhe um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Ele dá esse conselho, porque ele vê o que as pessoas estão fazendo de errado. Quando o Senhor fala assim, compre ouro refinado, ele fala sobre a palavra. Estude a palavra, entenda a palavra, busque saber do que eu tenho para você. Busque de volta a conexão, busque a fé genuína, busque as riquezas espirituais, não as materiais. Quando ele fala de roupas brancas, ele fala sobre justiça, ele fala sobre santidade. Cubra sua vergonhosa nudez. E o que seria essa nudez, né? Do pecado, das contaminações que a gente vive nos dias a dias. Como a gente se corrompe com tão pouco. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, eu não faço isso pra Deus, não sei o quê. Mas aparece uma pequena coisinha assim pra você burlar, uma mentirinha. É só uma mentirinha. Você já está fazendo algo de errado. Já é uma vergonha. Então ele dá um conselho. Vista-se de roupas brancas. Compre ouro fino, provado no fogo. Tenha uma fé genuína.
busque ter roupas brancas, busque ser justo, busque ser santo. E ele fala sobre colírio, né? Coloca colírio nos seus olhos, porque muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. Cegos. Existe um ditado, né, que fala: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque muitas das vezes nós vemos as coisas erradas que nós pensamos, que nós fazemos, mas nós falamos: ah, não, ninguém sabe, ninguém vê isso que eu penso. Mas o Espírito Santo de Deus vê. Ele sabe. Você deveria se importar mais com o que ele pensa sobre você do que o que as outras pessoas pensam. Porque ele vê e ele te dá um conselho. Agora, quando você está vendo esse vídeo, colírio para os olhos, o discernimento espiritual, para entender que nem tudo é dele. Peça ao Senhor para que você enxergue a sua própria condição pecaminosa. Porque quando eu falo aqui, gente, não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para me julgar. Porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Ela é viva, ela é eficaz e ela nos confronta. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha pecado. Mas existem as pessoas que querem buscar a santidade, buscar a cada dia no Senhor sermos melhor. Sermos aquilo que Deus projetou para nós. Como eu falei no começo desse vídeo, todos nós temos um propósito. Todos nós temos um chamado a exercer, que é pregar a palavra do Senhor, é falar do amor de Jesus. E que esse dia de hoje, que você está vendo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, eu tenho mais um versículo para ler para você. Que diz assim, o versículo 19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Existe mais palavra confrontadora do que essa? E no final, olha o amor e o cuidado que Deus tem por todos nós. Pois eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Então, se esse vídeo chegou até você, não entenda como um julgamento. Não entenda como quem é ela para dizer isso, porque isso me confrontou também. Mas no final, o amor de Jesus é tão grande que ele fala: eu disciplino e repreendo quem eu amo. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque ele te ama muito, muito. E ele quer que você se arrependa. E ele quer que você abra os olhos e peça para ele isso que eu falei. Fé genuína. Peça para o Senhor fé genuína. Peça para o Senhor roupas brancas. Peça para o Senhor colírio, que é o discernimento espiritual. Peça para ele. Hoje a gente tem o livre acesso. A gente pode falar isso com ele. Feche os seus olhos e faça uma oração sincera. Falando isso para o Senhor: Senhor, eu me arrependo das coisas que eu faço, sendo elas grandes ou pequenas. Eu me arrependo. Eu tenho certeza que essa palavra tem uma direção certa, assim como ela foi uma flecha no meu coração, que ela também seja uma flecha no seu coração. E que esse discernimento espiritual, que toda essa clareza espiritual, que o Senhor traga a nossas vidas, que Ele nos dê tudo isso, para que não sejamos como aquela igreja que será vomitada naquele grande dia. Porque Ele nos deixou muitos ensinamentos e muitas advertências para que a gente melhore e para que a gente chegue ao céu e se encontre com Ele. Porque foi para isso que Ele veio. Ele morreu em nosso lugar, para nos gerar vida e salvação. Então, que essa palavra fale mais ao seu coração. Que Deus, o Espírito Santo de Deus, fale mais ao seu coração. Se precisar de arrependimento, se arrependa. Porque vai valer a pena todo esforço feito aqui nessa terra. De coração e para glorificar o nome do Senhor. Amém? Esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu quero agradecer a cada um que está assistindo, que está curtindo o vídeo. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva no canal, comente algo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu sei que ainda estamos no início do canal, mas eu creio que tudo tem um propósito. E que, como eu disse nos primeiros vídeos, se alcançar uma pessoa, ou até mesmo se alcançar a mim, todos esses momentos a qual eu tenho estudado para trazer aqui, para ensinamento também, como o Senhor tem me alcançado, isso já está valendo a pena. Eu já sinto que estou obedecendo e cumprindo o meu propósito, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.